Mas você chegou que eu nem percebi. Pois é, estava aqui fazendo uma vistoria em nossa plantinha. E essas vistorias a gente faz com uma certa frequência, né? Pelo menos uma vez por semana, procurando insetos, patógenos, tentando identificar de forma precoce esses danadinhos que às vezes temam em visitar as nossas rosas do deserto. E hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso. Quais são as principais pragas, quais são os principais perrengues que essas pequenas passam e como devemos combater essas pragas da forma correta. Vamos falar de insetos, de fungos e bactérias. Se este assunto traz algum tipo de dúvida, gera interesse ou até mesmo curiosidade, eu lhe convido a ficar aqui conosco e assistir esse vídeo na íntegra. Por quê? Porque ele pode lhe ajudar bastante. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Se possível, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo que nós lançamos aqui em nosso canal. Se achar que vale a pena, deixe o seu like. E o principal, recomende, passe, divulgue e indique este vídeo a um amigo que também gosta de rosa do deserto. Desta forma, ele também terá acesso às informações contidas neste vídeo. Bom, mas chega de conversa e vamos aprender um pouco mais sobre manejo de rosa do deserto. Vem comigo! Muito bem, muito bem. Nossa vinheta já passou, nós já estamos aqui de volta, é bem rapidinho. E o assunto de hoje será as pragas. O nosso vídeo será dedicado a falar sobre as pragas, a identificação delas e o como combatê-las de forma eficiente. No início do vídeo vocês me pegaram, chegaram de surpresa e eu estava fazendo uma vistoria nesta planta. É necessário vistoriar as plantas, ou melhor, é recomendado vistoriar as plantas sempre. Por quê? Porque é através destas vistorias que nós podemos identificar todo e qualquer problema com as nossas rosas do deserto de forma precoce. E quanto antes você identificar esse problema, mais fácil vai ser de resolver. Bom, como eu falei, nós vamos falar sobre pragas. Quais são as principais pragas que assolam a nossa rosa do deserto ou que acometem a nossa rosa do deserto? Em relação a insetos, eu vou começar por uma dupla que realmente às vezes tira o nosso sono, que são as cochonilhas. E eu falei dupla porque, aliás, não posso nem falar dupla, eu tenho que falar um trio, né? Por quê? Porque nós temos três tipos de cochonilhas. Nós temos a cochonilha farinhenta, que tem esse aspecto branco e tem tipo como se fosse uma sedazinha em torno dela. Nós temos a cochonilha de carapaça, que é uma prima da cochonilha, né, farinhenta, mas tem um cerume, tem uma capa protetora, né, feita de uma cera, que serve como carapaça, serve como proteção para estas danadinhas. E nós temos as cochonilha de raízes, que também tiram o nosso sossego e muitas vezes a gente só consegue identificar essas cochonilhas quando a nossa planta começa a debilitar ou quando nós vamos fazer a troca de substrato ou um transplante da planta ou algo similar. Quando nós temos que retirar a nossa plantinha do substrato. A identificação é bem simples. Você vai na cochonilha farinhenta identificar sempre ou geralmente perto, né, do encontro da folha com o caule, principalmente na parte de baixo ou na parte de cima da folha, muitas vezes perto de botão floral ou perto de brotação de novas folhas.
Isso acontece porque os insetos não são bestas nem nada. Eles querem o quê? A parte mais suculenta, mais macia da planta. E a parte mais macia da planta são os seus brotos. Então é aqui que você vai encontrar, na maioria das vezes, essas cochonilhas farinhentas. Como eu falei, o aspecto é branco e parece que tem uma seda, parece que tem um algodãozinho nas suas costas. A outra é bem interessante, que são as cochonilhas de carapaça. Essa você vai encontrar muito facilmente seguindo esse veio central da nossa planta, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E você vai ver algumas formações em forma de círculo. Às vezes pode ser redonda, às vezes pode ser ovalada. E esta cochonilha se esconde debaixo de uma capa de cerume, geralmente amarronzada, e ela fica ali debaixo protegida. É uma cochonilha um pouco mais chata da gente combater, e nós já vamos entender como fazer isso. E as cochonilhas de raiz também são esbranquiçadas, parecem muito com colônia de fungos benéficos. A diferença é que o fungo não se mexe, não se move, e a cochonilha se move. Na dúvida, basta futucar um pouquinho, se ela andar, é uma cochonilha fantasiada de colônia de fungos ou de EMs. Vamos lá, como combater cochonilha? Cochonilha é um inseto e nós vamos combater com inseticida, ok? Ah, Mauri, mas tem uma fórmula mágica na internet que mistura pó de café com 2 de macarrão e bota bicarbonato, joga homo e bota amaciante e, para finalizar, 2 colheres de açúcar. Isso serve? Não, isso não é indicado, gente. Você não vai ver nenhum produtor utilizar esse tipo de receita. Um produtor só usa aquilo que resolve e que não vai trazer nenhum malefício para a sua planta. Muitas vezes essas receitas não vai trazer malefício para a planta. Não vai matar a sua planta, mas não vai resolver o seu problema. Muitas vezes algumas dessas receitas não vão matar os insetos, vão simplesmente afugentá-lo. E na grande maioria das vezes o que vai acontecer é que essas receitas vão servir como um repelente, vão repelir, vão afastar os insetos da sua planta momentaneamente por conta do seu cheiro, que muitas vezes é muito forte, já que em algumas receitas é usado água sanitária, alho, cebola, ou coisas do gênero. Então ele vai repelir os insetos, mas essa ação ela é muito curta, então ela vai repelir os insetos durante 2 ou 3 dias e os insetos vão voltar. Então não vai adiantar muita coisa. Use sempre inseticida. Ah, Mauri, me dê um exemplo de inseticida. Eu prefiro não citar nomes, é melhor que você encontre um na sua região, ok? Aliás, o inseticida é fácil, eu vou fazer o seguinte, olha, aqui a gente usa um chamado Evidência, é um pouco mais caro, mas você pode estar usando também, por exemplo, Barrage. É bem barato, você encontra em qualquer loja de pet ou animais, você pode diluir direitinho, conforme a indicação do fabricante, pulveriza sobre os insetos, porque geralmente ele vai ser de contato, ele precisa pegar no inseto para que ele faça ou tenha efeito, ok? Vamos lá. Cochonilha de raiz, a mesma coisa, faz uma cauda, molha o substrato, não precisa arrancar a planta, lavar e tudo mais, basta jogar essa cauda com inseticida no substrato que elas vão morrer. Outra praga que termina assolando as nossas plantinhas são os pulgões. Os pulgões podem ser amarelos, vermelhos, marrons, negros, tem pulgão até que é branco. Muito fácil de ser identificado, geralmente também vão ficar nas folhas e nos brotos. Geralmente você não vai ver esses pulgões transitando nos galhos e no caudex de sua planta. Se concentra muito nas folhas, muito fácil de resolver. Talvez seja a praga mais fácil da gente controlar, também com inseticida ou com essa cauda que eu falei anteriormente de barragem, sem nenhum problema. Existem outros insetos? Sim, existem outros insetos, mas a incidência deles nessas plantas é bem menor. Por exemplo, o percevejo. O percevejo vai trazer uma doença fúngica, vai apodrecer o galho de sua planta, uma vez que ele injeta uma toxina no mesmo furo que ele utiliza para se deliciar, para sugar a seiva, ele injeta uma toxina. Então, os percevejos é mais complicado. Você geralmente vai simplesmente
cortar o galho caso você identifique algum tipo de anomalia, de anormalidade, como ficar amarelo, começar a ficar marronzado, começar a ressecar, você fica de olho para fazer a sua poda. O percevejo também você vai matar com inseticida. Você vai encontrar ele geralmente na parte de baixo da folha durante o dia, a maior parte do dia. Durante o início da manhã e o fim da tarde, eles ficam na parte de cima da folha. Geralmente é o horário que nós utilizamos para fazer a vistoria em nossas plantas. Então, aqui em Salvador, eu estou na Bahia, esse problema com percevejo acontece geralmente entre dezembro e fevereiro. E na sua região, quando é que acontece? Quando é que esses danadinhos vão visitar as suas rosas do deserto? Bom, esses são os principais insetos que vão acometer a nossa rosa do deserto. Mas tem um outro cidadão também que não é um inseto, mas adora vir visitar nossas plantas. É isso mesmo, eu estou falando dos ácaros. Muitas vezes as pessoas terminam se confundindo e usando inseticida para tentar matar o ácaro, o que não vai trazer realmente resultado. Por quê? Porque o ácaro já não é um inseto. O ácaro, na verdade, é um parente da aranha, ele é como se fosse um aracnídeo. E com isso você não vai conseguir matar o ácaro com inseticida. O ácaro ele é muito pequenininho e às vezes as pessoas não conseguem identificá-lo. Geralmente quando você passa a mão, o dedo nas folhas de sua planta, você vai sentir um pó bem fininho, geralmente presença de ácaro. Manchas no fundo da folha, também geralmente presença de ácaros. Às vezes essa infestação toma proporções tão grandes que algumas pessoas inexperientes acham que sua planta está variegatando ou se tornando uma variegata. Uma das características da presença do ácaro é exatamente a perda da coloração da sua folha. Ela vai parecendo que fica com ferrugem e às vezes você também consegue encontrar alguns fios de teia na sua planta. O ácaro ele se multiplica muito rápido, o ciclo de vida dele é muito curto e ele realmente vai trazer um malefício muito grande para a sua planta. Primeiro, estético, porque todas as folhas vão tender a cair. Segundo, como a quantidade, como a população de ácaro é muito grande, então geralmente essas plantas começam a deixar de florir ou vão florir muito pouco. Podem acontecer ainda deformidade nos brotos e nas folhas que estão nascendo, por conta exatamente desta dificuldade da planta nutrir esses novos brotos, essas novas folhas, porque afinal de contas toda a seiva que ela está produzindo está sendo praticamente absorvida pelos ácaros. Como matar os ácaros? Com uma substância chamada, ou com um produto chamado acaricida. Não tem outro produto que dê jeito. Algumas pessoas falam em usar sabão, de escovar. Gente, não vá nesta conversa. Na internet você consegue comprar acaricidas com preços ainda em conta fracionados, ou se preferir, se eu não me engano, a linha Forte também disponibiliza a acaricida para que você já compre ele pronto para o uso, tanto o acaricida quanto o inseticida. Geralmente na parte aérea da planta são esses os danadinhos que vão lhe visitar. Na parte radicular, além da cochonilha de raiz, nós temos ainda alguns probleminhas com nematóides, mas que são extremamente raros de acontecer. Muitas vezes acontece pelo uso de areia contaminada. Por incrível que pareça, 100% das pessoas que me procuraram usavam em seu substrato areia de construção, ou na totalidade, ou uma parte do seu substrato era composto desta areia. Desta forma, há a contaminação da areia e se você utilizar essa areia, haverá então a contaminação da sua plantinha, ok? E existem produtos também que vão combater os nematóides, mas como eu falei, a incidência é muito baixa. Mas além dos insetos, existe algo mais que venha a prejudicar as minhas rosas do deserto? Na realidade, existem sim. Mas nem sempre você precisa perder o seu sono por conta desses problemas. Por exemplo, folhas que vão amarelando.
O amarelamento da folha é extremamente normal, é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque essas folhas mais velhas, as folhas que vão ficando na parte de baixo dos galhos, vão caducando. Pois é, vão ficando amarelas e vão simplesmente serem descartadas da planta para que uma nova folha nasça com uma eficiência muito maior. Você tem que ficar atento para o que, Amaury, quando isso acontece? Para como está a coloração desta folha. Porque se a folha estiver toda amarela, por exemplo, significa simplesmente que a planta descartou aquela folha. Aquela folha não tinha nenhum tipo de problema. Se a folha apresentar manchas de queimadura na ponta, ou manchas amarronzadas nas pontas, tipo essa daqui, por exemplo, significa o quê? Simplesmente que é uma queimadura. Agora, e se a folha me apresentar manchas diferentes? Por exemplo, manchas como esta daqui. Tá vendo? Várias manchas tipo arredondadas que vão crescendo ao passar dos dias. E isso significa que sua planta está sendo atacada por fungos. Então ela sai do centro e vai crescendo, mas geralmente a sua forma é arredondada. Pode também ser mais comprida, pode ser ovalar, mas geralmente se mostra arredondada. O que eu devo fazer, Amaury, caso isso aconteça com a minha planta? Gente, não precisa fazer absolutamente nada. A própria planta vai descartar essa folha quando ela perder a sua eficiência. Fique apenas atento, porque às vezes, a depender do tipo de fungo, este fungo pode passar da sua folha para um galho, deste galho pode descer até o caudex, contaminar a sua planta inteira e desta forma, sim, você pode perder a sua planta por conta dessa doença fúngica. Quando o fungo não é na folha, é no galho, aí a gente deve se preocupar e dar uma atenção maior. Por quê? Porque aí não tem muita conversa não, você tem que simplesmente retirar o galho. A dica é: corte até que o tecido fique branco, fique claro. Então eu estou com fungo aqui em cima, eu vou ser até mais drástico. Eu estou com fungo aqui neste galho de flor. Não espere a flor cair, simplesmente venha e corte. Amaury, ele estava um pouco amarelado, corta mais abaixo, mais ou menos 2 dedos abaixo. Você vê, eu cortei aqui, agora eu vou cortar aqui. Ainda tinha uma manchinha marrom, boto mais 2 dedos e corto aqui embaixo, até que ele fique totalmente claro, sem manchas nenhuma, sem nenhuma outra coloração que não seja branco ou verde muito claro. Muitas vezes a gente não vê a doença fúngica quando ela acontece a nível radicular. E aí, de fato, é um problema. Por quê? Porque quando a gente identifica, a planta já está debilitada e muitas vezes não tem o que fazer. Às vezes você vai ter que promover uma poda radical e algumas vezes não há o que aproveitar apenas alguns galhos. A parte dessa doença fúngica que dá nas raízes é um pouco mais difícil de identificar. Como eu falei para vocês, ela está na parte de baixo do substrato. Você não consegue simplesmente ver. Você vai ver o substrato, você vai ver o vaso, mas não vê as raízes de sua planta. Por isso que é necessário de tempos em tempos fazer uma vistoria também no seu substrato. Mas, Amaury, como é que eu vou fazer essa vistoria no substrato? É simples, gente. Deixa eu pegar uma plantinha aqui. Eu vou pegar essa plantinha daqui. Está até bem debilitadinha. Você vai pegar o seu vaso. Não pode ser um vaso muito grande, é claro, né? Vai apertar um pouco e vai puxar a planta com o torrão inteiro, Vai sair a planta, você vai ter acesso a toda a parte de substrato. Aqui dá para ver bastante raízes que estão surgindo nessa plantinha. Essa é uma plantinha que está recuperando, porque o seu caudex estava murcho, né? E nós fomos ver exatamente se o que estava causando esta murchação no seu substrato, ou no seu caudex, eram cochonilhas. Não, não são cochonilhas. Então, neste caso, nós podemos dizer que é simplesmente estresse hídrico. Essa planta está ganhando pouca água. Mas vamos voltar para a podridão. Você vai puxar a sua planta, como nós fizemos aqui, e vai tentar dar uma olhada para ver se encontra raízes que estejam podres, tá certo?
ou que estejam com a coloração diferente, digamos assim. Então, desta forma, a gente consegue se prevenir ou tentar identificar também um problema de podridão o mais cedo possível, ok? Se sua planta também estiver murchando o caldex, como nós mostramos essa daqui, também é um sinal que você pode estar tendo problemas na parte radicular. Afinal de contas, quem absorve a água são as raízes da planta. Se alguma raiz apodrecer ou for acometida por uma doença fúngica, e ela vai ter dificuldade em absorção de água, o seu caldex pode começar a murchar, você vai ver que ele vai ficar mole, não é o caso dessa daqui, que está com o caldex bem rígido. Então é sempre bom você levantar, fazer uma vistoria, depois bota no lugar e vida que segue. Geralmente são essas os principais problemas, os principais perrengues que nós encontramos nas rosas do deserto. Existem doenças que são também bacterianas e vão fazer a mesma coisa que as doenças fúngicas. É meio complicado identificar qual é uma e qual é outra sem exame laboratorial. Não tem como a gente olhar e falar isso é uma doença fúngica ou isso é uma doença bacteriana. O ideal é que você tenha um bom fungicida e um bom bactericida para caso seja necessário, você possa agir, você possa ofertar esse bactericida ou esse fungicida para a sua planta e desta forma você vai então conseguir salvar a sua plantinha sem nenhum problema. Amaury, dosagem. Como é que eu devo usar esses produtos que você falou? É muito simples, basta você ler o rótulo do seu produto ou do produto que você comprou. Todas as informações, todas as instruções estão no rótulo do produto. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, você vai usar 2 ml por litro. Aí o fabricante está indicando lá, por exemplo, 3. Então eu estou lhe dizendo para usar menos. É ruim, não vai solucionar o seu problema. Ou então eu digo para você usar 2 ml por litro e o fabricante determina que seja 1. Você vai estar fazendo uma superdosagem e com isso você pode trazer ou causar uma fitotoxicidade, você pode intoxicar a sua planta. Então, sempre que comprar um produto, seja inseticida, acaricida, fungicida, bactericida, seja lá que produto for, leia o rótulo atentamente para identificar a quantidade necessária para você fazer sua cauda e utilizar na sua planta. Gente, este foi o nosso assunto de hoje, foi para pincelar as principais pragas, os principais problemas que você pode enfrentar aí com suas rosas do deserto. Eu esqueci de algum? Então vem e deixe aqui no comentário, quem sabe a gente não faz a parte 2 contando outros problemas que podem afligir as nossas rosas do deserto. Por exemplo, eu não falei sobre as largatas. É um problema? Sim, também é um problema, mas ela afeta a sua produção ou o seu cultivo de rosa do deserto? Eu não falei dos caracóis e lesmas, porque a incidência é muito baixa, mas isso aflige também as suas rosas do deserto. Então, alguns outros probleminhas que eu acho que não são tão relevantes, eu não citei no vídeo de hoje. Mas se você quiser saber um pouco mais, peça a parte 2 que a gente vai fazer com o maior prazer do mundo. Gente, então este foi o nosso conteúdo, eu espero que tenha sido útil. Eu espero que venha agregar um pouco mais para que você aumente sua carga de conhecimento acerca dessa plantinha. Bom, não posso encerrar o nosso vídeo sem antes mandar beijos para quem gosta de beijos ou abraço para quem gosta de abraço. Mas para os gulosos, a gente manda o kit completo com beijos, abraços e cheiros. A gente agora acrescentou cheirinhos no nosso kit para os gulosos, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, mas antes vou deixar 2 conteúdos para que você dê uma olhada. E vamos deixar 2 conteúdos relacionados ao tema de hoje. Então, quem sabe esses 2 conteúdos não lhe ajudam um pouco mais. Assista que você vai gostar bastante. Gente, fico por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe uma das lives que fazemos todas terças e quintas-feiras aqui em nosso canal, sempre a partir das 8 horas. Aguardo e conto com sua presença. Então fico por aqui, beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye.